Vamos agora estudar o Apocalipse 13. O Apocalipse 13, ele fala de duas bestas. Uma a partir do versículo 1, do capítulo 13, e outra a partir do versículo 11. Mas nós vamos deter somente na besta do versículo 1, que é a besta que surge do mar. Vamos conhecê-la, quem é esta besta. No capítulo 13, do verso 1 de Apocalipse, ele diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então nós temos que saber primeiro por que besta. Besta, ela vem exatamente de reinos, de poder. Ou seja, o Daniel, ele viu, né? Ele viu, diz aqui, 10 chifres. Daniel, ele adiantou, ele viu um 11º chifre surgindo, um chifre pequeno. Daniel também ele viu no capítulo 11 que um homem viu. Então esse homem viu leva exatamente a esta besta que vão ver o papado que surgiria mais na frente, né? Exatamente a partir do ano 538 depois de Cristo. Mas diz também que justamente esses 10 chifres eram 10 nações que tinham acabado de surgir. Esses 10 chifres. Diz também que tinha 7 cabeças. As 7 cabeças nós já vimos que são 7 impérios, né? Ou seja, 7 impérios que antecederam esta besta do mar. Esses impérios que são o primeiro que foi o Egito, o segundo a Síria, o terceiro a Babilônia, o quarto o Medo-Persa, o quinto a Grécia e o sexto Roma pagã. E o sétimo é essa Roma papá que nós estamos estudando agora. Agora também fala aqui no verso 1 que esses impérios tinham as blasfêmias, né? E que blasfêmias é essa? Esses impérios, como também a besta, né? Essas blasfêmias porque eles queriam ser adorados. Como o próprio Nabucodonosor, ele construiu uma estátua para que ele fosse adorado. Então, essa era uma das blasfêmias. Ou seja, o papado também, ele surgiu como um governo paralelo ao de Cristo, querendo fazer um governo paralelo ao de Cristo, ser adorado, né? Com as blasfêmias de perdoar pecados, né? Então, no verso 2 do capítulo 13, vamos ler: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. João, ele vê uma semelhança de do leopardo, do urso, do leão,
o mesmo que Daniel tinha observado lá no capítulo 7 de Daniel. E o dragão deu-lhe o seu poder. Esse poder, que poder é esse? Poder de matar, perseguir, né? Durante os 1260 anos da Idade Medieval, esse poder, o papado, ele surgiu com esse intuito de perseguir, no caso agora, a Igreja de Deus, né? Continuando aqui, o dragão diz que o dragão deu grande autoridade. E essa autoridade, durante esse tempo de 1260 anos, né? Roma Papal, e durante esse período, ele fez mais de 60 milhões de mártires, que foi do ano 538, quando surgiu esta besta, até o ano de 1798. Mas pela misericórdia de Deus, Deus teve misericórdia, para que essa Bíblia, essas escrituras chegassem em nossas mãos. Ele abreviou esse tempo. Ele abreviou esse tempo com o sacerdote Lutero para 1517. Porque a Bíblia diz, porque senão nenhuma alma se salvaria. Então, nós vimos que esse poder, o papado, é um poder paralelo, né, ao poder de Cristo. Agora vamos para o verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Onde diz que uma de suas cabeças é golpeada de morte. Quando aconteceu isso? Isso se deu logo depois da Revolução Francesa, mas exatamente no ano de 1798. Esse poder papal, ele foi ferido de morte por quê? Porque ele perdeu o poder, a autoridade lhe foi tirada, né? Quando o Papa Pio VI foi preso, levado para a França, onde morreu no ano seguinte. Mas, a partir de 1780, os papas continuaram sendo eleitos, mas sem poder político, né? Aí diz aqui que essa ferida foi curada. Ela começou a ser curada em 1929, com o Papa Pio XI, né? Foi esse Papa que estabeleceu a cidade do Vaticano, né? Aí voltou a ter aquele poder que ele tinha antes, que matava, que perseguia, o poder político. Por isso que essa ferida mortal, ela está em processo de cura, né? Mas ela vai ser curada mesmo, né? Vai ser curada mesmo. A gente vai ver aqui no verso 4, que diz: foi-lhe dada, no verso 4, foi-lhe dada uma boca que proferias arrogância,
e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. Ou seja, a mesma autoridade que ele teve durante os 1260 anos, ele vai ter por pouco tempo essa autoridade. Aí a besta vai ser curada de uma vez por toda. Vai ser curada quando? Quando nós atingirmos, né, a ordem mundial que eles tanto falam, né? Agora, esse chip que estão falando que vai ser colocado nas pessoas, já vai adiantar este processo, né? Então, ainda é feito uma pergunta aqui no verso 4. Quem poderá pelejar contra ela? Porque ela vai ser só. Nesse tempo vai ser um governo único, uma religião única. O povo vai ter o seu salário. Vai ser tudo igual. Lembra desses países comunistas? Vamos voltar a esse tempo. No versículo 5, no verso 5 e no verso 6, vamos continuar. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância, blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. E abriu a boca de blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Blasfêmias. O que é blasfêmias? Blasfêmias é querer fazer um trono paralelo com o de Deus, perdoando o pecado, quebrando as leis de Deus. Então, esse poder, ele vai voltar, ele vai anulando, como foi no passado, na época dos impérios, anulando a lei de Deus. Aqui a mesma perseguição que esse poder fez, matando quase 100 milhões, né, de mártires, ele voltará com a mesma força. É por isso que vai ser curada, né? Nesse tempo, quem pronunciar o nome de Cristo vai ser sujeito a perder. Começa perdendo tudo que tem, como era no passado, né? No verso 8, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, aqui no verso 8, todos vão adorar, inclusive os crentes de hoje. Por quê? Porque vão ser oferecidos benefícios, vai ser dado regalias. Uns vão adorar, vão receber, porque por ignorância, que não procuraram conhecer. Outros porque não vão aguentar a perseguição. Isso eu estou falando dos crentes mesmo, né? Então, no verso 9, esse verso termina com uma advertência. A advertência é: quem tem ouvido, ouça.
enquanto a porta da graça está aberta. Porque depois que a porta da graça fechar, aí não terá mais tempo para ninguém. Então, estudamos sobre a besta do mar. Logo depois, nós vamos ver sobre a besta da terra, que esta da terra, ela vai se aliar também à do mar para perseguir, né? Acho interessante, meu irmão, esse capítulo. Então, compartilhe também com outros irmãos. Até mais.